Sabe aquela frase que dizem que o óbvio precisa ser dito? Nem sempre precisa, mas se você é uma pessoa que, assim como eu, está buscando o caminho do autoconhecimento, mudança de vida, trocar alguns hábitos, principalmente negativos, que te trazem sempre para o ponto inicial, então esse vídeo eu acho que é para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maria e eu tô aqui para compartilhar uma história meio que cabulosa. Não sei se vocês gostam de ouvir histórias, mas essa história me trouxe, tipo assim, sabe quando cai uma ficha, assim, ela cai mesmo na tua cabeça e você fala: "Caramba, essa é a ferramenta de manipulação mais poderosa que alguém, quando sabe como fazer, como usar, ela tem você na palma da mão". Então se você é essa pessoa que tá assim, tipo: "Cara, não aguento mais", porque você tem caráter, você é aquela pessoa empática, você é aquela pessoa que foi criada para ser assim. Você é uma presa fácil. E quando eu falo você, eu falo de mim, inclusive, né? Como se fosse um espelho. Para mim, isso aqui é um espelho, né? Quando eu falo as nuances da vida e trago para cá para refletir com vocês em alguns vídeos, né? Nessa minha jornada, é justamente para que eu sempre internalize que eu não posso repetir esses padrões. Enfim. Agora vamos à história. Não vou enrolar, vou logo te dizer qual é essa ferramenta e vou partir para a história e aguardo vocês junto comigo. É basicamente culpa, culpabilização. Eu disse que era o óbvio, né? Mas nem sempre a gente está conectada, a gente está ligada nessas obviedades. Então, até porque a nossa mente está sempre muito ocupada com coisas que envolvem a nossa vida, família, relacionamentos, trabalho, enfim, é uma par de coisas que tiram a gente daquela observação para a gente não cair em padrões, né? Porque hábitos são coisas muito internalizadas que a gente não se percebe e quando vai ver tá repetindo. Enfim, então a culpa ela é uma ferramenta poderosa para te colocar em um ciclo onde você tá preso e você não sabe como sair, principalmente quando se trata de relações humanas. Agora vamos à história. Eu acho que eu não vou precisar o ano, mas há precisamente uns 10, 15, eu acho que uns 15 anos atrás, a minha mãe trabalhava com uma certa pessoa e ela sempre foi muito segura, sempre foi muito organizada com as contas dela, né, com essa gestão financeira, né. E nisso, ela foi levada, né, por essa questão, né, a pessoa veio com a história de que precisava da ajuda dela por ser uma mãe solo, né, e não venham, assim, levar para esse lado dessa situação, tá, de ser mãe solo ou não. Se atentem à situação em si. E aí ela veio conversando com a minha mãe que precisava de um empréstimo, por isso, que ela não tinha a quem recorrer, sendo que ela tem familiares, vários irmãos, irmãs, mãe, pai, enfim. E não vamos dar nomes aqui, mas tinha um trabalho também, assim como a minha mãe, concursada, enfim. E essa pessoa, né, era muito, muito, muito querida, aquela pessoa, assim, muito amável, muito engraçada, muito brincalhona, tinha ali afeto, né, e anos de relação de amizade. Em dado momento, a minha mãe acreditou, obviamente, porque ela foi pegue pelo sentimento de empatia, pelaquela situação, e ela sentia de alguma forma que se ela não fizesse aquilo por essa pessoa, ela se sentia culpada, né? Aquela culpabilização. Nossa, eu poderia fazer isso aqui, né? Vai que dá ruim para essa pessoa, né? Tá numa situação de fragilidade, por que não eu faço isso aqui para essa pessoa? E fez. Ela fez esse empréstimo, ela pagou uma vez, pagou duas vezes e depois ela não pagou. E isso era descontado em folha da minha mãe. Acontece é que pesou, porque você sendo uma pessoa CLT que ganha um salário mínimo, qualquer coisa pesa, gente. A realidade é essa, né? Que quando você ganha 2 salários mínimos, qualquer coisa pesa. Inclusive, eu falei no vídeo passado sobre dinheiro. Eu convido você a assistir, depois me conta o que você achou. Eu falo sobre 2 salários mínimos e isso, na realidade, do brasileiro, onde tudo é muito inflacionado, onde a gente não vê muito resultado, né, do nosso investimento, impostos que a gente paga, pesa muito qualquer coisa que é descontada no nosso salário. Isso levando em conta que muitas vezes você ganha abaixo de um salário mínimo, não é mesmo? No final das contas, por que eu tô trazendo essa história novamente? Muito fresquinha, inclusive. Porque corta pra agora, em 2025, ou seja, 15 anos, tá? 15, enfim, quase 20 anos, gente. Foram muitos anos. E naquela época ela ficou muito sentida, porque quando ela foi questionar essa pessoa disse o seguinte: antes de eu lhe pagar, você tem que entender uma coisa, que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto meu filho, ela foi ali enumerando pessoas que ela julgava importante, ela julgava respeitar, porque quando você faz uma situação onde prejudica o outro e você diz que essa pessoa, que ela não se importa, ela está desrespeitando, ela está simplesmente dizendo, tem essa importância, as suas demandas, você fez isso por mim porque você quis. Mas o que ela colocou, internalizou na mente da pessoa, no inconsciente dela, foi o sentimento de culpa. Ela te manipulou. Aí você fala, mas você é um adulto.
Gente, quando envolve empatia, quando envolve a sua índole e o seu caráter, muitas pessoas que usam essa ferramenta, elas conhecem, elas sabem com quem ela está falando. Ninguém chega pra alguém que é aquela pessoa tida como uma pessoa que é autocentrada, que as pessoas falam assim: nossa, ela é muito egoísta, nossa, ela só pensa em si. Não, ela é autocentrada, ela é uma pessoa que ela primeiro analisa suas próprias questões, o que vai acontecer mediante o que ela decidiu, e depois ela realmente, que ela usa a razão, ela não usa a emoção. Pessoas muito empáticas, pessoas, né, que pensam mais no outro do que em si, elas demonstram isso. A gente demonstra em palavras, em atitudes, e pessoas que sabem usar a culpabilização no outro como ferramenta de manipulação, elas vão para esse lado. Elas não vão para o lado da pessoa que é autocentrada, aquela pessoa que ela pensa com mais razão, tipo, vou emprestar, mas essa pessoa já não tem esse histórico, mas essa pessoa já não é assim. Ela analisa todo o histórico para não se colocar dentro de uma situação onde só ela vai pagar a conta. Sendo importante também sobre esse ponto, né, se é uma pessoa muito autocentrada ou muito. Os extremos, eles são ruins, na verdade, né? A gente tem que sempre tentar manter o equilíbrio das coisas, né? E nós, como brasileiros, temos essa fama de ser pessoas calorosas, pessoas que, enfim, são empáticas, né? Vê uma situação ali e dificilmente você não vê as pessoas tentando ajudar de alguma forma, né? Quando é um estranho, quem dirá quando é uma pessoa da qual você tem um vínculo afetivo, ou uma história, enfim, uma conexão, né? Mas, por outro lado, a gente tá vendo que as pessoas também estão normalizando muitas situações ruins e elas simplesmente, muitas vezes, deixam passar, enfim. É tudo muito complexo como tá acontecendo agora e a gente vê todos os dias, né? E dito isso, minha mãe ficou muito triste, muito chateada, enfim, né? Ou seja, pesou no orçamento, foi difícil aquela época e elas se distanciaram. E eu falei, meu Deus, né? Quando eu analisei aquilo sendo adolescente, né? Eu falava, meu Deus do céu, mãe, como pode, né? E tal. Fiquei muito revoltada porque ela fez isso com outras pessoas, inclusive. E anos depois, você pensa que a pessoa ela não vai repetir padrões? Sim, ela vai. Porque ela entende que a culpabilização, seja ela fazendo de uma forma calculada, seja ela fazendo de uma forma onde ela entende que ela está fazendo, ou de uma forma que é o hábito dela agir assim e achar que os outros estão errados por não ajudá-la, ela veio novamente atrás da minha mãe. Sim, ela veio. Mesmo tendo dito isso, porque é aquela velha história, né? Quem bate, esquece, quem leva, não esquece, né? Mas, enfim, é importante seguir a vida. E aí veio à tona essa situação e eu falei, meu Deus, eu não acredito não, que novamente essa pessoa teve a cara de pau de fazer um negócio desse. E sim, elas têm. Elas têm porque elas sabem com quem ela fala. Porque dentro dessa situação, e claro, né, a minha mãe ainda pediu novamente um valor X e a minha mãe foi lá e, tipo assim, fez um valor simbólico para ela que era o que ela tinha. E eu falei, mãe, eu não acredito. A senhora deu aval para essa pessoa saber que ela pode lhe manipular qualquer ano que seja, qualquer momento que seja, entendeu? Porque ela veio contando a mesma história de tristeza, de situação de fragilidade, onde ela coloca em você a culpa. E aí eu queria dar uma listinha para vocês, porque depois dessa situação eu espero que a minha mãe, a gente conversou bastante, e eu espero que ela meio que internalize que esse é um comportamento desta pessoa e de muitas outras, que elas entendem com quem elas falam, elas entendem onde que elas pegam, e geralmente, como eu estou dizendo agora, a ferramenta mais poderosa, elas sim usam a culpa, né? Para que você sinta, né? Nossa, se eu não fizer isso, a fulana vai passar por necessidade, sendo que ela viveu até agora, né? Fazendo as escolhas dela, tendo os núcleos de amizade, família, enfim, sem você. E por que agora ela veio? E se ela tivesse vindo com outro papo, tudo bem, né? Assim, um papo de, sei lá, eu repensei sobre tudo isso, mas ela vem com a mesma prática. Enfim, as pessoas elas não mudam porque uma situação ela foi difícil para outra, elas mudam porque elas, primeiro que eu acho, e vem aqui um ponto importante, a gente tem a mania de querer mudar os outros através de percepções nossas, através de situações que você acha, não, agora a pessoa vai mudar, porque ela sofreu muito ou porque algo aconteceu. Não. Ela não vai mudar pela situação, ela vai mudar porque algo dentro dela mudou. É assim que funciona, né? Tipo como se fosse um despertar do nível de consciência, né? Enfim, é muito complexo essa parte de você falar sobre comportamento humano, né? Vamos à lista das coisas que já falaram, né? Que talvez você já tenha escutado e que é bom você começar a analisar sobre isso, né? Que você perdeu a pessoa porque você estava muito emocionado. Quantas pessoas estão ouvindo isso hoje em dia, né? Demonstrar emoção como algo muito negativo. Parece que você tem que cumprir uma cartilha, né? Que se você não cumprir, a pessoa não vai ficar. Isso é sobre você ou sobre a pessoa? A pessoa que chegou cheia de traumas, de relacionamentos anteriores, enfim, complexos, né? Cheios de intrigas, cheios de situações de insegurança, e ela trouxe isso tudo para junto de você, para essa nova relação.
A emoção, ela é algo que nos define, né? Nós somos seres emocionais, seres que se conectam através de sentimentos. Como que a gente deixa isso de lado e simplesmente vai seguir cartilha robotizada para se relacionar? Consegui trazer todos os exemplos, mas continuando, eu fiquei com uma pessoa e ela foi tão emocionada, me tratou tão bem, ela foi tão gentil, ela demonstrou afeto já naquele início, queria saber como é que eu tava. Claro que, gente, eu sei, hoje em dia tem aquela questão do love bomb, tem a questão do ghosting, várias situações que realmente nos deixam inseguro quando se tratam de relações humanas, né? Porque as pessoas, elas vêm com essa carga emocional, com esse histórico, e como elas não tratam, né, no terapia, né, enfim, buscam entender suas próprias questões, elas acabam refletindo em você, que não tem nada a ver com a situação anterior, né? Mas isso aqui é mais para mostrar para vocês que tudo isso traz o quê? A culpa como base das situações, porque no final, muitas vezes essa pessoa tá agindo dessa forma, tem as questões dela, não trabalhou, e a culpada é você, porque você estava muito emocionada, muito empolgada, e não era bem assim, mas era ela que na verdade não estava preparada. E por que que veio, né? Você perdeu essa pessoa porque você fez sexo no primeiro momento, não é mesmo? Aí vem o quê? O sentimento de culpa, né? Primeiro se você tem um histórico religioso, muitas vezes, né? Quantas vezes não te foi dito que você não pode se relacionar porque tem que ser só no momento do casamento, e muitas pessoas, né? Às vezes, dependendo de onde esteja, núcleos religiosos acabam casando muito jovens, sem nenhum tipo de, enfim, conexão, muitas vezes, mas vão logo no fogo da paixão, e quando é no meio do caminho se divorciam, né? Isso quando podem se divorciar, dado todas as situações, né? Inclusive tem um canal extremamente, eu acho que todo mundo deveria assistir esse canal, que é sobre histórias de divórcio, que enfim, eles te elucidam muitas coisas relacionadas a relacionamento, né, para você abrir seus olhinhos, tá? E tem muito essa questão da carga de culpabilização. Agora vamos para outros exemplos fora relacionamento. Quem nunca ouviu você tá na pobreza porque você não tem fé suficiente em Deus, porque você não se esforçou o suficiente, porque você não fez tudo que deveria, não trabalhou enquanto os outros dormiam, não estudou enquanto os outros dormiam, você não fez algo assim que é quase sobre-humano, né? Para poder sair da miséria, da pobreza, sendo que existem recortes de classe, lugar que você parte, estrutura social, estrutura familiar, enfim, várias outras coisas que envolvem ali de onde você está partindo, né? Aquela ideia da meritocracia, que o ideal seria se todo mundo partisse de um mesmo ponto, aí sim a gente poderia dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E você só não muda porque você não quer de fato. E claro, lembrando que para a gente mudar, a gente tem que ter primeiro a semente do desejo de mudar, do desejo de se desenvolver, de sair de uma vida, né, insustentável para uma vida mais confortável. Mas isso também, tipo, tem que ser balanceado, a gente tem que ter essa noção. Tem que sair da nossa bolha de pensamento e olhar para as estruturas que a gente está envolvido, né? Porque senão a gente acaba caindo em falácias de gurus de internet, a gente acaba caindo em teias e se culpabilizando assim de uma forma onde a gente pode cair em uma depressão, em uma situação que nós nos colocamos por colocar essa culpa somente em nós e não na estrutura que envolve a nossa vida. Ninguém aqui está falando sobre não ter autorresponsabilidade sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Porém, né, nem tudo, a gente não tem esse poder absoluto de transformar a nossa vida. A gente tem a responsabilidade de desejar e buscar, mas o resultado, ele tem muitas variáveis e muitas vertentes, dado tudo que nos compõe, tudo que compõe a nossa trajetória de vida, né? Outro ponto, quem nunca ouviu, né? Nossa, você é solitário, você é uma pessoa sozinha, não tem amigos porque você é uma pessoa chata, porque você é uma pessoa insuportável, porque você é isso e aquilo outro. Todo mundo tem sua personalidade e suas peculiaridades e particularidades. Posso até ser redundante aqui, mas a gente sabe que quando você é adolescente, quando você é criança, você parte de um núcleo onde você tem amigos, onde você pode não ter, porque existem inúmeros recortes sociais, inúmeras situações onde você pode ser preterida no seu grupo específico. Vamos levar em consideração cor, né, gênero, situação socioeconômica. A gente tem que pensar sobre isso. E quando você vai ficando mais velho, não sei se você já percebeu que quanto mais você vai ficando mais velho, mais o seu núcleo de amigos, núcleo ali vai diminuindo, né? Porque por várias situações, um acendeu, outro não. Você casou, você não casou, você teve filho, você não teve. Tudo isso que compõe a sua realidade, o seu grupo que você antes fazia parte, vai mudando. Assuntos, desenvolvimento, formas de pensamento, tudo isso faz com que você possa, sim, ir se isolando. E principalmente se você está nessa análise constante sobre o seu comportamento e o que você deseja melhorar ou não, né? Com todo esse cenário que a gente vive, né, de polarização, de pensamentos, enfim. As pessoas, elas não, meio que, se um se opõe ao que você pensa, ou você se opõe, porque também tem gente que não dá para você conduzir muitas vezes uma amizade, dado o comportamento excessivo daquela pessoa com pautas que ela não quer.
entender, não quer aprender, não quer revisar, então realmente fica difícil você conduzir uma amizade, né. Então, você já parte para o ponto de autoconhecimento, para o ponto onde você tem que trabalhar ali a sua solidão, a sua solitude. Outras eu não vou adentrar, tá, porque senão vai ficar um vídeo imenso, mas é aquela parte, né, você foi demitido porque você não vestiu a camisa da empresa, porque você não fez mais o que foi pedido, e hoje as pessoas falam muito sobre isso, né, salário mínimo, esforço mínimo, né. Então assim, conta aqui também nos comentários o que que foi usado, né, eu vou gostar muito de saber, a tua interação aqui é muito importante, principalmente no início do canal. Eu sei que os vídeos eles são longos mesmo, eu não tô aqui pra fazer vídeo curto, isso é pra outras plataformas, mas se você é uma pessoa que gosta de pensar mais profundamente sobre assuntos e tá aqui chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal, tô muito feliz com a tua presença, fico muito grata. Tem outros vídeos, vai assistindo, vendo quem sabe a minha evolução aqui na plataforma. Tá separada porque não lutou o suficiente, né, pelo seu casamento, né, como se você precisasse internalizar que pra algo ficar na sua vida você tem que lutar muito, né, então se tá lutando é porque algo está meio que oposto do seu desejo, né. É bom a gente repensar sobre isso também, né. E como eu disse, eu vou só dar aqui algumas frases, porque se eu adentrar muito, né, vai ficar um podcast, né. Você tá com o nome sujo, lembra da historinha lá? Porque você emprestou aí o seu nome pra pessoa, você emprestou o seu cartão, sendo que ali você foi envolvido, né, por toda uma situação que a pessoa te passou, por toda uma empatia que você teve, né. Então a culpa, você percebe que a culpa tá sempre lá, né, dentro disso aqui sempre tem uma culpa que é jogada em cima de você, e ali você pega pra si aquele calvário e você não analisa toda a situação, né. Enfim, é importante. Eu acho que esse vídeo, esse é o intuito, né, te ajudar de alguma forma a perceber em que momento você tá de vida e se isso também tá sendo colocado pra você, você não tá percebendo, porque como eu disse, o óbvio muitas vezes precisa ser dito, né. Ah, e só mais um aqui, você não está rico, eu já falei, né, porque você, principalmente quando eu vai ter um vídeo aqui que eu vou falar sobre lei da atração, sobre coisas de processos de subconsciente, enfim, você não tá rico porque você não mantrou demais, porque você não trabalhou sua mente, né, você tá na entropia psíquica, né, você não tá pensando positivamente, você não tá, então essas coisas elas não estão, as coisas positivas e a mudança de vida que a gente vê acontecendo na sua vida por culpa sua, porque você não se levou ao extremo, né, nesses processos mentais. Enfim, gente, são muitos e muitos e muitos processos culposos que colocam em você para que você caia na teia de algumas pessoas, algumas situações. Eu espero que esse vídeo de alguma forma te traga uma lucidez e te aguardo nos próximos vídeos, tá? Muito obrigada pela tua presença e até os próximos. Tchau!